E o governo de São Paulo acaba de anunciar o fim da ação policial no litoral daqui de São Paulo após 40 dias. Ao todo, foram 28 mortes na Operação Escudo. A nossa repórter Anne Barbosa acompanhou a coletiva do governo paulista e traz os detalhes para a gente. Olá, Anne, boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Arena. Essa coletiva de imprensa acabou agora há pouco, aconteceu aqui no auditório da sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, e quem anunciou o fim da Operação Escudo foi o secretário Guilherme Derrite. Ele explicou, deu alguns detalhes, fez o balanço também e anunciou que a Operação Escudo vai ser substituída pela Operação Impacto. Essa Operação Impacto já estava em andamento ali na região antes de começar a Operação Escudo, que foi desencadeada depois do assassinato do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, lá no fim de julho. Portanto, o que ele explicou que vai acontecer de diferente ali na região é que os policiais que fazem parte do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, eles que foram do interior do estado de São Paulo para dar apoio ali no litoral de São Paulo, eles voltam para suas regiões e a região do litoral continua tendo apoio com os policiais de lá e também com o choque da região. Ele que fez um balanço, sim, então, do que foi feito até aqui. Foram 40 dias de operação, 28 mortos, como você disse, mas também 958 presos, sendo que 382, segundo o secretário, eram sim procurados pela Justiça. Um balanço também de apreensões, 117 armas de fogo e quase 1 tonelada, então, de drogas, sendo 977 quilos. Vou trazer um trecho, então, na verdade, eu vou falar o que disse o secretário, ressaltando o balanço dessa operação, que disse que mais do que um recado, é uma demonstração clara que o Estado não será afrontado em nenhuma ocasião aqui em São Paulo. Segundo ele, esperamos que operações como a Escudo não sejam necessárias, mas operações Escudo serão desencadeadas para garantir que não haja um Estado paralelo acontecendo, então, aqui em São Paulo. O secretário foi questionado justamente sobre o pedido que a gente contou aqui na CNN da Defensoria Pública de São Paulo, justamente à Justiça, para encerrar essa operação, solicitando câmeras nas fardas dos policiais, e ele disse que não teve conhecimento sobre esse fato. Em relação às denúncias de violações e também de torturas durante essa operação, ele disse que nada disso foi comprovado e que tem como mostrar isso de acordo com dados da Polícia Científica aqui de São Paulo. É isso, Leandro. Ok, Anne, obrigado pelas informações. Anne Barbosa falando ao vivo daqui de São Paulo. Vamos à análise aqui, começando com o Pedro. Pedro, qual a sua leitura em relação aí a esse anúncio do governo aqui de São Paulo, trocando aí uma operação por outra, operação agora Impacto? Bom, em primeiro lugar, essa foi uma operação que causou um desgaste que foi um desgaste moderado para o governo Tarcísio de Freitas. Muita gente achou que ele ia sofrer um desgaste muito maior, mas essa foi uma ação que dialoga com o eleitorado do Tarcísio em São Paulo. Foi uma ação que foi usada para realinhar o discurso do Tarcísio com o bolsonarismo e reforçar a aproximação desde o início da operação, quando ainda não se havia feito apurações sobre as denúncias de violação de direitos humanos, quando tinha muitas nuvens em torno dessa questão, o Tarcísio já se precipitou, saindo numa defesa incondicional da Polícia Militar e da ação que foi feita também pela Polícia Civil ali na região da Baixada Santista, quando a ouvidoria da própria Polícia Militar de São Paulo já apontava denúncias de que estariam acontecendo abusos por parte da Polícia Militar. O governador comprou essa narrativa, usou esse discurso desde o começo e foi um discurso que serviu para reforçar esse alinhamento. Existem outros focos de desgaste muito maiores para o governador Tarcísio nesse momento. O principal deles é a educação. Esse sim, a gestão do FEDER na educação em São Paulo está sendo alvo de muitos questionamentos, de muitas críticas, e aí sim o governador está sentindo a sua popularidade ser abalada. E vale lembrar que no estado de São Paulo, a gente tem uma cultura desses 28 anos de PSDB, mesmo nos governos mais moderados, já se adotava uma linha dura em relação à Polícia Militar e às ações da Polícia Militar. Quando ele fala em resposta, muita gente chama de vingança, a gente lembra, por exemplo, da frase do então governador Geraldo Alckmin, quem não reagiu está vivo. Então, mesmo o governador Geraldo Alckmin, que hoje é do PSB, hoje está no outro campo, quando era governador, já adotava também essa linha dura. Agora, é preciso fazer a manutenção do policiamento naquela região, é uma região muito perigosa, uma região
que tem o crime organizado tomando conta e a polícia precisa realmente agir. Mas, para finalizar, falta o governo responder o que aconteceram com as câmeras que não foram averiguadas. Muitas câmeras simplesmente desapareceram, disseram que algumas estavam quebradas, que outras não funcionaram, que acabou a bateria, mas é muito curioso que justamente as câmeras que estavam desligadas foram as câmeras que estavam no centro da ação que aconteceu naquela região. E o Derrite também é um secretário que também representa essa ala mais radical do bolsonarismo aqui em São Paulo. Vamos ouvir o Chico de Góes, que está na nossa redação lá em Brasília. Chico? Assim, a gente lembra que nenhum governador briga com as suas polícias, né? Não dá para brigar com a polícia militar. Mesmo que a polícia militar tenha ações extremadas, me parece que é o caso do que aconteceu ali no Guarujá, o governador nunca publicamente ele vai ser contra a sua polícia militar. Só que, que nem o Pedro estava falando, o problema ali é isso, as câmeras não gravam, ainda tem essa questão, o governo discute se vai implementar mesmo ou não vai, aí fica protelando a compra e a instalação dos equipamentos. Isso é muito ruim, né? Mesmo na campanha, o próprio, quando ele era candidato, ele levantou essa questão, mas ele nunca será contra a polícia militar e ele faz justamente um aceno para o eleitorado mais de direita, mais bolsonarista ali, né? Então, para ele, no fundo, e eu concordo com o Pedro, não houve um grande desgaste da imagem do governador, porque muita gente sempre pensa assim, mas é isso, são bandidos, tem que agir assim mesmo, tem que reprimir, sim, tem que reprimir, mas não se pode exagerar às vezes. E a gente não vai saber, porque não temos as gravações das câmeras, embora haja testemunhos, né, que mostram até sinais de tortura e tudo mais. Então, a gente não vai saber tudo. Já na questão da educação, o Pedro lembrou bem mesmo, isso tem solapado ali a imagem do governador, porque a educação, ela está presente na população ali. Muita gente utiliza as escolas públicas, né? Então, você vê ali o seu filho. E quando tem uma ação ali da Polícia Militar, se não é na sua vizinhança, se você não tem um parente envolvido, muita gente faz uma avaliação de que tem que agir dessa forma mesmo, tem que ir para cima dos bandidos dessa forma. Então, o governador, ele ficou numa situação, entre aspas, confortável nessa questão da atuação no Guarujá, né? Mas agora que acabou essa operação, mudou de nome ali, né? Eu acho que agora ele vai ter que dar mais satisfação sobre a questão da educação mesmo. Agora, deixe-me ouvir os senhores, também a senhora aqui na bancada. Há esse fator de educação, que é um ponto aí chave para qualquer governo, tem que dar uma atenção sim, mas a sensação de insegurança, Hélio, aqui em São Paulo, para mim, parece que aumenta ainda mais, porque a cada local que eu passo aqui em São Paulo, eu gosto de ouvir e muitas pessoas falam, olha, a sensação de insegurança parece que vem aumentando desde o início do ano até agora aqui em São Paulo. Concorda, Hélio? Eu concordo. Isso não sou eu ouvindo as pessoas que estão falando nas ruas. Sim, eu concordo e isso que você está falando está retratado nas pesquisas aqui recentes, que a gente até comentou aqui, em que a segurança é o primeiro colocado na preocupação do cidadão de São Paulo, do paulistano. O que aconteceu aí, hoje teve mais uma morte dessa operação e aí a pressão cresceu. E aí eles agora anunciaram essa troca de operação e tal, o fim dessa primeira operação. Eu estou de pleno acordo com o que foi falado aqui sobre as câmeras. Eu acho que é importantíssimo ter câmeras e é realmente desagradável que as imagens das câmeras não tenham aparecido ou desapareceram. Isso é desagradável, porque é a forma que a polícia e o governo de São Paulo têm para demonstrar que não houve os abusos. Eu acho que todo delito, Leandro, precisa ser coibido. Todo delito. Então, não tem essa coisa de linha dura ou não linha dura. Tem a linha certa. A linha certa é combater os delitos, né? E as operações servem para isso. O que não pode haver é exagero, né? A frase que eu entendi que o Tarcísio falou, quando há uma ameaça, quando há uma reação de ameaça iminente e violenta contra alguém da polícia, é claro que a polícia tem que se defender. E aí está a ação legítima da polícia. Porém, isso não está... A gente não consegue mostrar que foi sempre assim,
foram mencionadas algumas denúncias aí, por causa das câmeras. Devia ter câmera em todo policial. É a forma de trazer transparência para a atuação policial e dar tranquilidade a quem está preocupado em defender os direitos das pessoas, mas também para defender o interesse da própria polícia e do governo de São Paulo para provar. Olha aqui, está tudo transparente. Olha, eu acho que muito do que eu falaria aqui já foi coberto pelos meus colegas, mas eu gostaria de levantar um ponto que eu acho importante. Acho que o encerramento dessa operação e substituição por uma nova operação é um movimento político, que vem num momento em que Tarcísio de Freitas está sendo cobrado pelos abusos, relatos de excessos nessa operação. E aí eu repito uma frase que foi dita para mim por um líder de oposição ao governo de Tarcísio sobre os primeiros balanços dessa operação. Eles diziam, olha, nenhuma operação policial com essa quantidade de mortes pode ser considerada um sucesso. E Tarcísio de Freitas saiu de largada dizendo, olha, foi um sucesso, não teve abuso, não teve excesso, o que teve foi um trabalho bem feito. Por quê? Tarcísio de Freitas quer colher os frutos positivos desse movimento junto a um eleitorado de direita. Mas chega um momento em que não vale a pena ficar batendo de frente, por exemplo, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que já estava pedindo o encerramento dessa operação, assim como a Defensoria Pública. E vale lembrar só um detalhe, que durante a campanha eleitoral para governador de São Paulo, Tarcísio prometeu acabar com as câmeras corporais. Foi um debate acirrado ali com o Fernando Haddad, que era o seu adversário naquela campanha. Ele venceu a eleição e voltou atrás, decidiu manter as câmeras corporais porque elas foram muito aceitas pelas duas corporações, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Então, essa é uma política que já está consolidada aqui em São Paulo. Chegou na gestão João Dória, continua na gestão Tarcísio, porém, não houve uma ampliação das câmeras corporais nos uniformes da polícia, pelo contrário, houve uma redução no investimento dessas câmeras, houve uma mudança na rubrica do investimento da segurança pública para essa área. Então, eu acho que o que fica também dessa operação que termina hoje, da Operação Escudo, é esse debate. O que vai ser das câmeras corporais nos uniformes?